Paranaense parece um resultado mínimo apertado, né? Mas para quem acompanhou o jogo, viu que o Atlético poderia ter vencido, inclusive no primeiro tempo, com um resultado até maior. Teve um gol anulado, inclusive, mas bem anulado, naquela falta da tecnologia gol, não gol, mas dessa vez, diferentemente do jogo do Palmeiras com o Bahia, em que a gente até ficou na dúvida, nesse caso aí deu para ver claramente que a bola não entrou na cabeçada do Vitor Roque, que marcaria o seu segundo gol no jogo, ainda no primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo. Mas o Cássio foi um dos melhores em campo. O Cássio impediu com que o Atlético Paranaense vencesse o jogo até por um placar bem mais elástico. A trave também acabou sendo um dificultador, mas o Atlético realmente criou para fazer mais gols no primeiro tempo. E mesmo no segundo, quando o Corinthians melhora em termos de volume e posse de bola, ficando um pouco mais com ela, trocando passes, as chances mais claras foram do Atlético. Coelho duas vezes, uma delas na trave, o Vitor Roque também obrigando o Cássio a fazer mais uma das tantas defesas que ele fez no jogo. Sim, esse foi o resumo da partida. O Atlético começou o jogo marcando alto, marcando pressão, em que até os 15, 20 minutos do primeiro tempo o Corinthians sequer conseguia sair para o jogo. Sim, estou falando sério, o Corinthians não conseguia trocar passes, mesmo no tiro de meta. Era uma marcação alta tão forte que o Corinthians entregava em vários momentos a bola para o Atlético Paranaense. E mesmo quando o Corinthians ameaçava pegar essa bola para ir para o campo de ataque, quando melhora ali, a partir dos 30 minutos, a transição defensiva muito bem feita pelo Atlético Paranaense, que é um time sem treinador. Vejam só, é uma engrenagem que funciona mesmo sem um comandante. Tá lá o Wesley Carvalho, que era do sub-20 do Palmeiras, que é do auxiliar do Atlético, que foi alçado a essa condição, enquanto o Alexandre Matos, o Petralha, eles não decidem quem será o novo comandante. Mas o Paulo Turra deixou uma engrenagem, juntamente com o Felipão do ano passado, que funciona. Os caras sabem o que fazer com a bola. É um time muito bem treinado, gente. E que sabia muito o que fazer. Marcava muito forte, o Corinthians mesmo quando pegava a bola, tinha uma marcação dobrada, tripla muitas vezes, em que acabava perdendo a bola e o Bento não fez uma defesa difícil. O Corinthians não conseguiu criar chances claras que a gente imaginasse assim, pô, aqui vai sair o empate. Não, primeiro tempo então, apesar de uma melhora do Corinthians ali, dos 30 minutos em diante, tentando alguma chance que outra e tudo mais, quem propunha o jogo, quem chegava mais ao ataque, quem obrigava o goleiro adversário a fazer milagres era o Atlético Paranaense, que, repito, poderia ter vencido por um placar até mais elástico. A gente teve algumas atuações individualizando um pouco mais o jogo, né? Porque o Atlético, sem o Fernando, lateral esquerdo, teve uma lesão grave, colocou ali pelo lado, digamos assim, o Christian, mas ao mesmo tempo revezava com o Canóbio, né? Porque às vezes o Vitor Roque, que era esse jogador do comando do ataque, fazia uma parceria muito boa com o Vitor Bueno. Mas é um time, como eu disse, que tem movimentos muito bem organizados, orquestrados, e busca nesse jogador de 18 anos, a referência técnica do time, a possibilidade de fazer gol, e ele realmente é diferenciado. Muitas vezes ele ficou no mano a mano com o Gil, uma covardia, né? Saindo de trás muitas vezes do zagueiro do Corinthians e chegando na frente, porque ele tem velocidade, força física, capacidade, talento, é impressionante. Esse moleque tem 18 anos e ele já assombra aqui no futebol brasileiro. Aí o Corinthians, por outro lado, manteve a mesma estrutura do jogo contra o Santos, só com a diferença do Bruno Mendes pelo Fagner, né? Ou do Fagner pelo Bruno Mendes, porque o Fagner está suspenso, o Bruno Mendes chegou e ele não apoia, né? O Fagner fez um ótimo jogo na Vila Belmiro. E o Bruno Mendes, até em alguns momentos, começou a tentar acompanhar mais o Biro lá, que está mais à frente pelo lado direito, mas a marcação acabou impedindo eles ali de trocarem muitos passes. Vem o segundo tempo e aí o Luxemburgo acaba tendo que fazer trocas até de certa forma óbvias, por quê? Porque nesse 4-1-4-1, o Yuri Alberto fica isolado lá na frente, e aí você tem o Rony na cabeça de área, né, como primeiro volante, e aí esses quatro jogadores, né, o Maicon, o Juan, o Biro e o Roger Guedes pelos lados, né, recompondo, o Roger com muito mais liberdade, o Yuri fica isolado lá na frente, o Roger Guedes toca nele para ver se ele resolve alguma coisa, individualidade, ou seja, dificilmente o Corinthians conseguia construir alguma jogada, isso no primeiro tempo, mas melhora no segundo. O Juliano entra na primeira função. O Rony foi muito mal, o Maicon muito mal, o Matheus Bidu muito mal. Esses jogadores praticamente não atuaram hoje.
E o Juliano entra como primeiro volante, que foi um teste feito no jogo treino contra a Portuguesa, né, nesse período da data FIFA. E eu até falei aqui, bom, ele testou o Paulinho de primeiro volante e estava funcionando. O Juliano, que perdeu espaço no Corinthians, que... Apesar da derrota, o técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, enxergou uma grande evolução no time do Corinthians. Não sei da onde que ele viu isso, né? Mas enfim, em entrevista em coletiva ontem, após o jogo contra o Atlético Paranaense, o técnico do Timão, Vanderlei Luxemburgo, disse que viu grande evolução do time no segundo tempo, né? E a torcida, os torcedores do Corinthians questionaram muito, né, essa evolução. Tanto é que o Timão não ganha fora de casa, não tem uma sequência muito boa aí de vitórias, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Os times da Premier League e da Inglaterra, o West Ham e o Everton, que estão de olho no atacante do Timão, Yuri Alberto, eles que não firmaram ainda, não entraram em um consenso, em um acordo, porém estão de olho no atacante do Timão e pretendem fazer uma oferta aí multimilionária para contratar o atacante do Corinthians. Lembrando que o Timão tem 50% dos direitos econômicos do Yuri e os outros 50% é do clube oficial dele, o Zenit Fiel.